Amém. Glória a Deus. Colossenses 3:12, nosso versículo base, para o nosso ensino sobre misericórdia, né, que temos feito ao longo do mês de outubro, né, que já está caminhando para o fim, né, última semana, penúltima, né, mas a última estaremos aqui falando sobre misericórdia. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Até aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Poderíamos falar, né? De revesti-vos, pois, como perdoados por Deus, como remidos pelo Senhor, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Lucas capítulo 6, versículo 36 também nos diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aleluia. Falamos aqui dos significados, dentre eles, piedade, compaixão, sentimento de aflição pela adversidade dos outros, né? Significado de misericórdia, o que significa ser misericordioso? É sentir simpatia ou compaixão pela miséria dos outros, é se importar com aquele que está necessitado e se esforçar de alguma forma para ajudar, para estender a mão, para suprir, é ter boa vontade, boa disposição, perdoar, é não punir conforme o merecimento, é ter um coração compadecido, é ser companheiro em meio à dor e ao sofrimento. Todos esses significados dizem respeito à misericórdia. Falamos também ao longo dessas semanas, né, que a nossa fonte, assim como todas as demais virtudes que nós temos buscado no Senhor, a nossa fonte é Deus. É dele que procede todas essas coisas, e a Bíblia deixa muito claro que Ele é o Pai das misericórdias, que Ele verdadeiramente é misericordioso para com as nossas vidas, e nós vimos isso de várias maneiras aqui, dando uma ênfase maior até na última ministração a respeito do perdão, o perdão que nós recebemos dele, o perdão dos nossos pecados, o perdão para começarmos de novo, o perdão para viver uma nova história, perdão para recomeçar, né? Falamos como isso acalenta o nosso coração quando nós temos uma nova chance, né? De nos arrepender, de rever os nossos conceitos, de poder corrigir, de poder fazer diferente, de poder nos retratar, ter humildade e misericórdia para buscar sempre o caminho do Senhor, que é também o caminho do perdão, o caminho da humildade, o caminho da misericórdia. Falamos aqui que misericórdia é se atentar e se envolver, segundo a nossa capacidade, no problema dos outros, né? Quando somos autorizados a isso, né? Não podemos entrar na vida dos outros de qualquer forma, mas sim ao saber de alguém, ao saber de algo que alguém está precisando, a gente poder ajudar com aquilo que a gente pode, né? Seja com as nossas orações, seja com suprindo necessidades materiais, né? O Senhor, Ele tem nos abençoado, e nós somos abençoadores, não é mesmo? Então, em nome de Jesus, estejamos atentos quando Deus Ele enviar alguém para bater a nossa porta, quando Deus nos escolher para ser o socorro na vida de alguém, o socorro dEle através das nossas vidas, certamente. Em nome de Jesus, também significa nós sermos misericordiosos no sentido de pensar nos outros e não somente em nós mesmos, né? Não sermos egoístas, mas pensar nos nossos irmãos, pensar na nossa família, pensar nos outros. E o exemplo disso sempre será o Senhor Jesus, né? Que deixou a sua glória para vir a esse mundo, deixou toda a glória dele lá para vir a esse mundo, sofrer, ser humilhado, né? Trabalhar incessantemente, trabalhar o tempo todo, dia e noite, né? Madrugadas afora, orando, para que ele pudesse cumprir o chamado dele e ser o salvador da humanidade. Glória a Deus.
E então nós começamos a ser confrontados, né, com esse amor, com essa graça, com essa misericórdia que começa no Senhor, que nasce em Deus e aponta para nós. Visto que Deus nos é misericordioso, Ele exige que nós também, nós venhamos mostrar misericórdia nos nossos relacionamentos uns com os outros. Assim como Ele nos perdoou, Ele tem esse mandato para nós, para que nós também venhamos a perdoar os outros, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, que todos venham ao arrependimento, né? Que todas as pessoas elas sejam livres para contemplarem o Senhor. E nós falamos aqui que o perdão, ele é um dispositivo poderoso que exerce a liberdade, que liberta pessoas, que quebra cadeias. Né? O perdão ele libera para que possamos recomeçar, viver, receber aquilo que Deus ainda tem para as nossas vidas. E a falta de perdão, ela aprisiona, é o contrário, ela aprisiona, ela segura, ela estaciona, ela deixa a pessoa estagnada, não só o ofensor, mas o ofendido também, quando ele se apega àquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, aquela ferida, é triste, porque ela acaba se afundando ainda mais, e aí pode brotar raiz de amargura, tristeza, melancolia e, consequentemente, doenças, porque tristeza e essas coisas elas acabam gerando enfermidades, até no nosso corpo físico. Né? Por isso que o antídoto para que nós tenhamos alegria em nossas vidas é gratidão, é dar graças em tudo como a Bíblia nos ensina. A Bíblia, irmãos, é o manual de vida para nós, é o caminho que nos conduz a termos vida e vida com abundância, a viver realmente a felicidade verdadeira, completa, que vem de Deus. E às vezes, versículos tão pequenininhos e simples para nós às vezes deixamos passar. Mas quando Deus ele fala em tudo dai graças, não é um mero conselho, mas tudo na palavra de Deus tem um significado. E quando nós temos uma vida de gratidão e não murmuração, uma vida de perdão e não de falta de perdão, nós nos vemos com alegria. Nós vemos que a alegria do Senhor ela começa a encher as nossas vidas. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ela acaba nos fortalecendo para viver a batalha da vida, que não é fácil. Aqui nesse mundo, né? Aqui nessa terra. Então, visto que Deus nos é misericordioso, Ele exige que a gente também mostre misericórdia uns com os outros. E na última ministração nós demos ênfase aqui exatamente ao perdão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13 diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falamos sobre a parábola do homem insensato, que havia sido perdoado de uma dívida exorbitante, muito alta, e quando ele saiu ali livre daquela dívida, e encontrou alguém que devia para ele muito menos do que aquilo que ele havia sido perdoado, ele não quis. Né? Nós enfatizamos aqui, como muitas às vezes nos nossos dias, que nós nos deparamos com uma situação como essa, uma oportunidade de perdoar alguém que nos ofendeu, que falou algo que não devia, que pisou na bola, e às vezes a gente simplesmente não quer. Assim como aquele homem insensato que havia sido perdoado de uma dívida impagável, ele não quis exercer misericórdia com com o irmão, com o servo. Quando nós recusamos perdoar alguém, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos nos esquecendo do perdão que Deus nos deu, de todos os nossos pecados que eram impagáveis, e nos recusamos a perdoar, às vezes, uma discussão tola, uma diferença de opiniões, né? Uma diferença ali de gostos, e às vezes o orgulho fala mais alto e nós ficamos ali, como nós falávamos, ficamos de mal um com o outro, não falamos, não queremos mais olhar na cara. E isso, assim como eu estava ontem ministrando numa outra igreja, é total perda de tempo, irmãos, porque quanto mais a gente ficar nesse sentimento, dando lugar ao orgulho, à falta de perdão, nós mesmos ficamos estagnados e presos no chão. Quando Deus, Ele quer que nós sejamos leves e livres para voar.
e viver os propósitos dele em nossas vidas. Mas a escolha é nossa, é de cada um de nós, né? De querer fazer a justiça, de querer ser o justiceiro. Mas a Bíblia vai falar que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nós não somos nada, irmãos. Se não for a misericórdia do Senhor, nós não somos absolutamente nada. Eu sempre lembro quando eu falo disso, quando a gente viaja de avião, não demora muito, né? De subir um pouquinho e a gente já não vê mais ninguém. Você não consegue enxergar uma única pessoa lá de cima, de tão pequenininho que nós somos. Nós vemos ali algumas casas, alguns prédios, algumas piscinas, né? Em algumas casas a gente vê lá de cima, mas você não vê ninguém. Você não vê uma pessoa lá de cima, porque a gente é desse tamanho, mas mesmo assim, nós temos um valor infinitamente grande para o nosso Deus. E Ele se esforça todos os dias para nos ensinar e apontar o caminho para que a gente viva uma vida abençoada nessa terra. E um desses caminhos que o Senhor nos aponta é o perdão, de deixar com Ele a justiça, de deixar com Ele o juízo. Porque Ele mesmo disse aqui na palavra, a misericórdia triunfa sobre o juízo, porém, aquele que não exerce misericórdia, né, receberá sem dúvida nenhuma o juízo. Então quem é que determina o padrão pelo qual você vai ser julgado? Nós mesmos, você mesmo. Se você perdoa, se você exerce misericórdia, Deus vai agir com misericórdia. Mas se você age com juízo, se você é o juiz, Deus será o juiz também quando você estiver diante dele. É uma escolha minha e sua, em nome de Jesus. Né? E lemos aqui no finalzinho, Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E os exemplos que nós temos, alguns, a respeito desse perdão incondicional, né, situações extremas onde esses dois exemplos que nós vamos falar aqui rapidamente, eles tinham todos os motivos para não perdoar, para ter raiva, porque as pessoas que eles estavam perdoando eram pessoas que estavam simplesmente matando eles, apedrejando, maltratando. Mas nós vamos olhar aqui o exemplo, aquilo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela deve fazer por confiar em Deus, por entregar realmente nas mãos do Senhor para que Ele possa julgar, para que Ele possa fazer a justiça. Nós falamos aqui, inclusive, que perdoar significa você abrir mão do seu direito de lembrar daquela ofensa, né? De lembrar a pessoa daquilo que ela fez contra você. E também eu digo que perdoar é você abrir mão do direito de vingança. E a Bíblia fala, não vos vingueis a vós mesmos, porque Deus é aquele que faz a justiça. Deus é quem faz a vingança. Ele disse isso na sua palavra. E assim, irmãos, nós somos curados, nós somos restaurados para continuar a nossa vida, para seguir em frente, né? Para viver aquilo que Deus tem para nós. O inimigo, ele quer justamente que nós fiquemos presos nas ofensas, né? A isca que ele lança para a gente morder e ficar estagnado, preso, como eu falei aqui. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Assim como não é a vontade de Deus que a gente sofra uma ofensa, que nós sejamos aí injustiçados. Essa não é a vontade do Pai para nós. Ainda que dentro do controle dele, ele possa permitir até que isso aconteça para um propósito ainda maior. Como foi ali com José, que ele permitiu ali que os próprios irmãos o vendesse, né, os traísse ali, mas que o próprio José depois entendeu que tudo aquilo estava na permissão do Senhor, porque ele tinha um propósito de salvar o próprio povo dele lá na frente, levando José para o Egito, para que ele fosse lá um dia governador e fosse ali o canal de Deus para salvar o povo de Israel, o povo ali do seu pai, Jacó. Glória a Deus. Então, os dois exemplos que eu gostaria de citar sobre esse perdão incondicional, que não é com base naquilo que as pessoas merecem, mas sim no entendimento que nós temos de que Deus, ele quer libertar todos, e Ele conta comigo e com você para isso. Ele quer rasgar o escrito de dívida para que as pessoas possam ser livres
para contemplar Ele, para ver, para enxergar a glória dEle e serem salvos. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34 vai falar aqui desse primeiro exemplo, que é do próprio Senhor Jesus, quando estava ali sendo crucificado. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, como é importante nós meditarmos na palavra de Deus, porque ela sim é a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho. Lucas 23, 33 e 34 diz: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Tremendo, né, irmãos? Assim, só pela graça, só pelo Espírito mesmo, né? Sendo cheio do Espírito Santo, como é o nosso objetivo, como é o nosso alvo aqui, em buscar o Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, é que nós possamos estar preparados para um momento como esse, para dizer isso que o Senhor disse, num momento tão crucial, tão crítico, tão único, assim, de ele estar ali sendo, após ter sido açoitado, humilhado, cuspido, zombado, ter passado por tanto sofrimento, tanta dor, ele estando ali no mais extremo e intenso momento de dor, de angústia, né, o momento onde ali ele estava concluindo a sua obra, ele ter esse coração. Ele estava totalmente preparado, irmãos. Ele disse antes, né, um pouquinho antes, a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. E aqui pelo Espírito, ele não agiu conforme a sua carne, porque se ele fosse agir pela carne dele, irmãos, ele estava ali todo rasgado, todo machucado. Imagina a dor que ele estava sofrendo naquele momento. Muitas vezes quando a gente dá um bico ali numa quina, né, a gente já grita, né, fala, às vezes pessoas até soltam palavrão, né, quando sofre, mas o Senhor ele não agiu pela dor, ele agiu pelo Espírito, e no Espírito ele sabia que para que ele pudesse alcançar o perdão, ele mesmo, Jesus, alcançar o perdão do Pai, ele teria que perdoar, ele não poderia ficar aqui preso a uma mágoa, a um ressentimento, como ele mesmo falou, né, enquanto esteve aqui andando, antes desse momento que eu acabei de ler, ele falou ali em Marcos, né, que nós lemos, né, e quando estiverdes orando, perdoem, porque se vocês não perdoarem, o Pai também não perdoará vocês. Isso valia para ele, porque ali ele estava como homem, Jesus Cristo, homem, o homem que para ir ali completar a salvação, ele não poderia levar juntamente com ele mágoas, ressentimentos, porque essas coisas não entram no céu. Se nós queremos entrar no céu, amado, nós temos que deixar essas coisas aqui na terra. Nós temos que deixar para trás. Temos que rasgar a dívida. Temos que liberar tanto o ofensor como a nós mesmos. E cada um seguir o seu caminho se for necessário. Mas o perdão, ele é fundamental para que nós sejamos livres para viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele nos deixa a lição. Pai, perdoa-lhes. Mesmo eles fazendo tudo aquilo, ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus enxergou ali aquelas pessoas com misericórdia, como muitos ali talvez olhassem para ele, Jesus, e tivessem dó daquele momento que ele estava passando. Mas foi Jesus que olhou para eles com o entendimento que ele tinha de tudo o que realmente estava acontecendo no mundo espiritual, para onde ele estava indo e para onde aquelas pessoas iriam se não recebessem a salvação que ele mesmo estaria proporcionando. Ele teve misericórdia daquelas pessoas. Parecia que ele que estava na pior, mas na verdade nós sabemos que o homem sem Deus, ele não é nada, como nós acabamos de falar aqui. E um dia a morte
O tempo vai chegar para cada um de nós, a não ser aqueles que estiverem aqui quando formos arrebatados. E quando esse dia chegar, irmãos, o que nós vamos falar para o Senhor? Que justificativa nós iremos dar para o Senhor por não termos perdoado alguém? Quando Ele mesmo nos perdoou de todos os nossos pecados e continua nos perdoando quando nós ainda tropeçamos. Segundo exemplo para nós caminhamos aqui para concluir, está lá em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Atos dos Apóstolos 7, 59 e 60. Nós vamos ver aqui o exemplo de Estevão, que não era um apóstolo, que não era pastor, era um servo de Deus, como nós somos. E ele também, seguindo o mesmo caminho do Mestre, seguindo o mesmo caminho do Senhor, ele também, ele foi ali para o céu, ele viu os céus abertos, com um coração perdoador, mesmo diante daqueles que estavam apedrejando ele. Diz assim, Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Amém? Então, mais um exemplo aqui de andar no Espírito, de olhar e contemplar o céu, e não ficar preso às coisas dessa terra, desse mundo. Estevão, ele liberou perdão, irmãos, para todas aquelas pessoas que estavam apedrejando, e inclusive aquele que estava ali consentindo com todas essas coisas que ele estava passando. Um homem chamado Saulo, que depois viria a se tornar o apóstolo Paulo, né? Um instrumento, um vaso escolhido por Deus, que nos abençoou, que até hoje nós somos abençoados pelas cartas que ele escreveu, pelo trabalho que ele fez lá atrás. E eu creio, irmãos, que tudo isso foi possível simplesmente porque um homem liberou perdão para aqueles que não mereciam. Então muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar uma pessoa porque nós só enxergamos aquela pessoa como ela está hoje, sem perceber ou sem apostar que essa pessoa ela pode mudar. Ela pode viver também um arrependimento genuíno e verdadeiro. Mas nós, muitas vezes, não queremos dar uma segunda chance. Somos implacáveis. Deixamos de olhar para o exemplo que o Senhor nos dá. Por isso que eu falo, nós precisamos, irmãos, ter uma vida de oração. Nós temos que ter Deus como conselheiro, porque Ele que sabe, Ele conhece. Ele sabe que aquela pessoa, ela vai encontrar esse caminho. Eu lembro que quando eu comecei a vir à igreja, com a Sara, eu não fui recebido totalmente com braços abertos, irmãos. Falando sinceramente. Porque eu era de fora. Eu era o forasteiro. Eu não era da igreja. E no rótulo, no automático, eu sei que nós temos base bíblica, o julgo desigual. Mas o que eu falo é que nós precisamos entender o que o Espírito Santo nos mostra. A gente não pode colocar rótulos e automatizar as coisas. Deus, Ele é dinâmico. Deus tem voz. E Ele tem voz para nós hoje. Ele fala conosco hoje. Ele fala diante de problemas de hoje, assim como os de ontem. E no automático, muitas vezes as pessoas simplesmente elas não querem. Ou não querem que uma menina da igreja se envolva com alguém do mundo, como eu era. Eu era o do mundo, né? E eu vim. E com o tempo, eu mesmo fui me entregando, eu recebi a misericórdia do Senhor. E eu me tornei um cristão. Eu era da igreja agora. Mas quando eu cheguei eu não era. Eu era do mundão. Com todas aquelas práticas e hábitos que o mundo normalmente tem. Não era diferente comigo. Mas graças a Deus que a Sara não desistiu de mim. Minha mãezinha também, que está aqui hoje, não desistiu. E claro que teve pessoas que me ajudaram também, não foram. Mas sim, eu percebi que eu tinha esse rótulo, eu tinha essa primeira impressão que às vezes nos atrapalha.
né, de se envolver, de se relacionar com as pessoas. Assim como ela teve, antes de mim, ela teve relacionamentos anteriores a mim que ela tentou também convidar e que não quiseram. Então, assim, é o Espírito, é o Senhor, é a oração que vai te dar direção, que vai te dar conselho para tomar boas decisões em sua vida. Eu falo isso em relação a esse perdão, que envolve dar uma nova chance de estar juntos, de um relacionamento, que no nome de Jesus você possa realmente confiar que Deus, que o Senhor Ele é o melhor conselheiro para as nossas vidas. Mais do que qualquer pessoa, que o Senhor Ele venha ser o nosso conselheiro. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se vai permanecer junto ou não é outra história, mas o perdão é inegociável. O Senhor Ele nos chama para perdoar. Porque o mesmo critério que nós usarmos com o nosso próximo será o critério que Deus usará contra nós mesmos. Se nós usarmos misericórdia, seremos avaliados por Deus segundo a misericórdia. Mas se nós exercermos juízo, se formos implacáveis, nós encontraremos isso também da parte do Senhor. Isso está muito claro, certo ou não? Jesus deixou isso muito claro para nós aqui. Amém? Glória a Deus. Então, para encerrar, eu gostaria de estar lendo o versículo, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Que vem para nós a cápsula do dia, a palavra de Deus para nós concluirmos. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vou ler novamente, está muito claro aqui, né? Concordando com tudo que nós falamos aqui. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de meditarmos na sua palavra, de sermos ensinados naquilo que realmente nos traz vida, diante de um mundo com padrões totalmente contrários, não é mesmo? Padrões que muitas vezes nos influencia a fazer exatamente o oposto daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras, para que a gente não seja levado por esses ventos que batem e que levam a muitos, infelizmente. Mas aqueles que estão firmados na rocha, na palavra, eles não vão ser abalados. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse tempo precioso que mais uma vez estivemos aqui meditando juntos, sendo ensinados na tua palavra sobre a nossa conduta como filhos de Deus, filhos perdoados, filhos que alcançaram misericórdia da parte do Senhor, como eu mesmo, Pai querido, tive aqui como dar esse testemunho. Talvez os homens, eles não olhem para nós com misericórdia, mas o Senhor sim. O Senhor vê o coração, o Senhor não vê a aparência. Mas nós muitas vezes vemos a aparência, muitas vezes avaliamos as pessoas conforme o merecimento que elas têm de terem feito algo bom para nós. Mas quando fazem algo ruim, nós queremos muitas vezes, ó Pai, nos vingar ou mesmo nos afastar e não perdoar. Mas pela sua palavra, Pai, nós aprendemos que perdoar traz vida, perdoar traz liberdade para nós mesmos, para viver o teu propósito e confiar em Ti, Pai, que é o justo juiz, para julgar todas as causas, para julgar todas as coisas que possam ter nos atingido, nos afligido, injustiças, ofensas e tantas coisas, Pai, que nesse mundo mal nós estamos sujeitos a passar. Mas assim como o exemplo que o Senhor nos deixou, assim como o exemplo do irmão Estevão, Pai, nós queremos ter um coração perdoador para sempre andarmos livres, Pai, do peso, da mágoa, do ressentimento e das doenças, das enfermidades que acabam prejudicando a nós mesmos, mesmo sendo a vítima, o ofendido. Mas, Pai, o Senhor tem um caminho melhor para nós, um caminho de vida,
um caminho onde o Senhor é quem restaura todas as coisas, sara as feridas e cuida de tudo. E nós vemos, Pai, que a Tua justiça nunca falha. Aquele que semeia o mal, ele certamente colherá o mal se não se arrepender. E isso é o Senhor quem faz, não somos nós, não somos os juízes. Porque quando nós nos tornamos juízes, a Tua palavra diz que nós nos tornamos réus novamente. E nós não queremos isso para nós, Pai. Nós queremos ser livres para voar, para viver o Teu propósito. Livres, Pai, para estarmos diante de Ti naquele grande dia, sem carregar nenhuma bagagem dessa terra de mágoa, de ressentimento, mas simplesmente liberar para que todos que passaram pelo nosso caminho possam seguir adiante, possam ter uma nova oportunidade da parte do Senhor, possam ter uma oportunidade de mudar, como Saulo, ali naquele momento, consentindo com o apedrejamento de Estevão. Ele recebeu ali o perdão do Senhor através da vida do Teu servo, que perdoou a todos aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, incluindo Saulo, e ele veio a se tornar depois, ali na estrada de Damasco, um vaso, um servo bom e fiel do Senhor que nos abençoou, e que o trabalho que ele fez, a obra que ele fez, nos abençoa até hoje, Pai. O que o perdão ele pode fazer? Só o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe. Que nós possamos, Pai querido, realmente viver essa realidade, de ter o Senhor como nosso conselheiro e saber exatamente o que fazer diante de uma decisão difícil, de permanecer talvez em um casamento onde estejamos sofrendo, Pai. Mas que o Senhor tem um plano ali na vida de um esposo, de uma esposa. Nós não venhamos, Senhor Deus, simplesmente tomar decisões importantes de forma precipitada, sem o Teu conselho, sem a Tua direção, Pai. Mas que, independente de qual seja a Tua direção em relação à permanência, a um relacionamento ou a coisas complexas, Pai, que nós venhamos entender que o perdão é inegociável, que nós precisamos perdoar para sermos perdoados também. Em nome de Jesus, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da Tua graça, e que o Senhor esteja à nossa frente, Pai. E que tudo que nós fizermos ao longo dessa semana seja para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te amamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Glória a Deus.